Boa tarde, estamos mais uma vez ao vivo aqui com a Mamãe Pode. Hoje eu tenho uma convidada super especial, mãe de gêmeos, que fez transição de carreira e a gente vai contribuir com você. Como pode ser melhor? Imagina só. Gente, transição de carreira, o que isso traz para você? Para algumas pessoas, a transição de carreira pode ser simplesmente mandar um currículo para um lugar e começar a trabalhar em outra empresa. Pode ser empreender com doces, com cozinha, com lavanderia, criar uma empresa de tecnologia. E o que está por trás de tudo isso? Porque quando a gente é mãe, mulher, esposa e ainda quer empreender, somos inundadas por muitos desafios. Quais são esses desafios? Como foi isso para você? Foi fácil? Foi leve? A gente vai falar sobre tudo isso aqui. E por que nós temos tantos medos de mudar? O que nos impede? Claro que não só a parte financeira, mas quais são as emoções? O que a gente carrega dentro da gente? Lá da infância? Ou do nosso super protetor útero da mamãe, que nos faz às vezes ter medo de avançar? O que traz pra gente a necessidade de se manter na mesma posição, mesmo quando a gente não está feliz? É sobre isso hoje o nosso bate-papo. Por isso eu convido, com muito prazer, uma amiga, uma querida, mãe de paciente nosso. Mas assim, né? Interessante que na casa da madrinha as pessoas chegam como cliente, ficam e viram amigos. Então, Anne, muito obrigado pela presença, pela participação, por ter aceito o meu convite de estar aqui hoje participando da Mamãe Pode. Bom, gente, essa é a Anne, a mãe do João e do Bernardo. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre migração de carreira, sobre transição. E como foi isso para você, Anne, ter 2 filhos, já ter um emprego na época, gêmeos pequeninos. Como que foi isso mudar? Primeiro, fala para mim o que você trabalhava antes e qual foi o sentimento. Por que mudar de carreira? Tá bom? Explica aí para mim e para quem está em casa, para ela poder acompanhar. Porque essa realidade não é só nossa. Às vezes a gente pensa que, até falávamos um pouquinho aqui antes de começar, que parece que é só com a gente que acontece, ou com a gente tudo vai muito bem, é fácil, é rápido, mas a verdade não é bem essa, né? A verdade, existe um processo. Então conta pra mim qual foi o seu processo. O que você fazia antes de ser organizer? Boa tarde, Cíntia, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, eu sou formada em ciências contábeis, sempre trabalhei na área fiscal, em toda essa parte burocrática de empresa, nota fiscal, cálculo de imposto, eu trabalhava com isso, né? E aí, depois dos meninos e toda a nossa mudança de rotina, eu queria fazer algo diferente. A primeira coisa era assim, quero fazer algo completamente diferente disso. Por quê? Porque eu me vi assim, cansada, vamos dizer. Quantos anos você tinha? Eu tinha, hoje eu tô com 38, eu tava com 34. Tá. Já trabalhava na área contábil há quanto tempo? 16 anos. 16 anos. Já faz bastante tempo. Assim, não foi o primeiro emprego, mas foi logo na sequência, né? Eu me achei, eu amava o que eu fazia. Sempre amei. Eu sempre gostei muito, eu sou da área de exatas, né? Então, os números a gente se dá super bem. Poxa. E aí, só que eu falei assim, eu me vi com 34 anos falando assim, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa diferente. Acho que eu preciso fazer alguma coisa pra agregar na minha vida. Não era algo que te causava mal ou que você era infeliz? Não era. Porque muitas vezes a migração de carreira vem por conta dessa infelicidade, desse vazio. Não é meu propósito, não é o seu caso. Não, na verdade, assim, eu não me via me aposentando, vamos dizer assim, naquela carreira e falando, nossa, passei a minha vida inteira fazendo nesta empresa. Isso. Tá. Não, é como eu falei, não era ruim, porém eu não me via anos depois fazendo só aquilo. E aí eu falei, vou fazer algo completamente diferente. Eu não queria, assim, migrar de área, por exemplo, continuar na área administrativa e mudar para a área contábil, ir para o financeiro, mudar ou vendas. De cargo. Não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era fazer uma coisa diferente. E aí eu sempre amei casa. Sempre amei. Depois, com o tempo, eu descobri que eu tinha organizers em casa. Minha avó, que já é falecida, minha mãe, mas eu só fui ver isso lá na frente, né? E aí eu falei, eu quero fazer algo completamente diferente que mude a vida das pessoas. Na minha cabeça eu pensava assim, hoje eu faço algo que muda
os números das empresas. Hoje eu faço algo que beneficia a empresa, um fornecedor, um empresário, diante da burocracia do processo. E eu queria fazer alguma coisa voltada para as pessoas, que fizessem diferença na vida das pessoas. É um propósito, você queria achar uma missão. Isso. Falei, alguma coisa que eu falasse assim, olha, a pessoa olhasse pra mim e falasse, nossa, o que você fez assim? Agora eu vou ser outra pessoa. Agora a minha casa vai ser diferente, a minha vida vai ser diferente. Você agregou alguma coisa de fato. Eu queria agregar algo. O seu olho agora ficou diferente, brilhou. Por quê? Porque é isso. Hoje, assim, mesmo com todas as dificuldades, que a gente já vai entrar nessa parte, hoje eu já tive esse retorno, eu já tive essa resposta da pessoa olhar pra mim e falar assim, Anne, olha, eu sou outra pessoa, a minha casa é diferente. Eu acredito. Eu sou mais... eu sou menos consumista, eu sou mais realista, eu uso tudo que eu tenho, eu gosto da minha casa, eu gosto do que eu tenho. E quando você recebe esse retorno da sua cliente, você sabe o que está atrás disso? Você consegue ver? Primeiro, você quis migrar, não queria fazer o mesmo. E aí, enquanto você fala, eu fico te olhando, né? O que fez ela sair dessa zona de conforto, que já era uma carreira consolidada, 16 anos na área, bem experiente, por que quis algo novo e totalmente diferente? Aí eu fico aqui com a minha cabecinha trabalhando, eu fico, o que levou ela? Mas ok, migrou. E agora quando você descobre a sua missão, que você queria um trabalho que te desse propósito, e aí quando seu olho brilhou e você falou comigo, eu falei, nossa, o que ela sente, né? Você consegue saber o que está por trás desse seu olhar que brilha? Você sabe o que... Eu vou sugerir algo que eu peguei e me fala se é verdade. O que você ganha? Qual é o real pagamento, além daquilo que vem financeiramente para você em relação a esse novo trabalho? Você consegue me dar uma palavra? Reconhecimento. Reconhecimento é a minha palavra, eu juro. Porque, olha... Que bom, porque faz sentido, conectou. Eu falei, nossa, o reconhecimento do trabalho dela é o que faz o olho dela brilhar. É isso. Né? É o que deu propósito, que virou missão, porque antes as pessoas reconheciam esse trabalho como números, mas veja como é importante não ter medo de mudar. Né? Dá até um negócio, porque quando a gente conversa com mulheres e quando a gente entende do desafio que é e dos medos que estão atrás de toda essa insegurança de migrar, e ela não quis só migrar de carreira ou de empresa, ela quis algo totalmente novo, e totalmente novo traz desconhecido, traz o encoberto, traz a insegurança, não traz retorno financeiro rápido, né? Imagina como foi para você isso, mas o resultado de todo esse trabalho é o reconhecimento, porque no fundo, tudo que a gente quer, nós seres humanos, é sermos reconhecidos por algo, é deixar um legado, é deixar um nome, é deixar uma marca, é deixar uma mensagem nesse mundo. Então, qual é o seu propósito? Né? E o seu propósito você conseguiu achar. E olha, eu vou dizer assim, bem sinceramente, quando eu encontrei essa profissão, personal organizer, a minha busca foi... Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada, trabalhando, entrei no Google e coloquei trabalhos relacionados à casa. Serviços relacionados à casa. Você ainda não tinha noção de que era ser uma organizer? Não. Você queria trabalhar com a casa. Eu queria trabalhar com a casa. Eu queria alguma coisa voltada com a casa. Eu também adoro organização de casa. E aí eu adoro fazer aquela faxina, aquela limpeza e você sentir o ambiente diferente, a casa leve, né? A energia muda. Exatamente. E aí eu comecei a buscar e ver o que era. E aí comecei a pesquisar. Isso faz quantos anos? 4. 4 anos Foi só? Antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia. É que aí a pandemia, aquilo, né? Veio pra concretizar tudo isso. Olha só. Por incrível que pareça, né? Veio para concretizar. E aí, eu comecei a pesquisar e falei, não, é isso que eu quero. Vou fazer os cursos, vou me especializar, vou pesquisar sobre o mercado, fui estudar. E aí, comecei. E aí, eu cheguei e falei, bom, aí você vai descobrindo a parte... aí tem a parte burocrática, não tem jeito, né? E aí, você vai encontrando os desafios, que são todos e mais alguns. Só que aí você fala, eu quero passar por esse desafio. Antes de entrar nesses desafios, eu quero te trazer um antes, tá? Antes desses que já é da transição. Como foi mudar de carreira com salário fixo, fechado, com as crianças pequenas, com o marido? Como que foi
primeiro, quero saber também a opinião dele quando você decidiu, se teve um problema, se foi fácil, se não foi fácil, tá? E o que você pontuou? Você simplesmente disse o seguinte, eu quero mudar e acabou, dane-se, vou. Ou você fez aí um exercício de casa, você é uma pessoa que se planeja, uma pessoa que é impulsiva, vai e faz. Conta pra mim antes como foi. Em relação ao trabalho, eu sou totalmente impulsiva. Então, na minha cabeça, eu pensei assim, eu quero fazer, eu tenho disposição, eu tô com vontade, eu já sei o que eu quero, então eu só vou seguir. Eu vou. E se eu inocentemente, eu não preciso de ninguém nesse momento. Eu dependo de mim, eu dependo da minha força de vontade, da minha determinação. E se eu estiver cansada, eu vou levantar e vou seguir em frente. Tá. Essa segurança que você colocou nesse momento é uma segurança que a Anne sempre teve? É dela? Sim, a Anne sempre teve. Isso ajuda muito nas tomadas de decisões, com né? certeza. Porém, foi um erro também. Tá. Foi do mesmo jeito que ele me empurrou pra frente, depois eu vi que ele foi um erro. Ele te cobrou. Me cobrou, exatamente. A conta chega em algum momento, chega. né? E chegou, depois de um tempo, Tá. e chegou. Porque qual foi o meu erro? Eu achar que eu podia, de fato, fazer tudo sozinha. Tudo. Tudo assim, não comunicar o que estava acontecendo para os que estavam ao meu redor. Só assim, olha, eu tenho disposição para trabalhar. Eu tô aqui para trabalhar. E quem são essas pessoas que estavam ao seu redor que você não comunicou? Os meus filhos, o meu marido, a minha mãe. Olha, Os você meus familiares. se identifica com a Anne? Anne, me identifico, já fiz isso em alguns momentos da minha vida, de tomar uma decisão falando assim, isso vai ser bom pra mim, inclusive vai ser bom pra minha família, bora, vou fazer. E aí? E a comunicação? E o diálogo? Você comunicou, você avisou, você planejou. Tudo bem, tem coisas que não precisa ser planejada, programada, mas eu divido casa com meu parceiro, com a minha parceira, com as minhas filhas. E aí, como é que você... E aí, o meu marido, no caso, a posição dele foi assim: tá bom, tudo bem, você quer seguir em frente? Eu te conheço, eu sei que você é determinada e se você quiser, você vai conseguir, de fato. Porém, você não me falou. Eu não sei o que tá acontecendo. Você só decidiu. Quando lá na frente essa cobrança chegou, aí ele olhou pra mim e falou, mas eu não sei nem o que tá acontecendo. Poxa vida. Entendeu? Uma casa dividida. Exatamente. Porque você tomou as decisões, sabia que era capaz de fazer, foi. O que você faria se fosse diferente, então, hoje? Se você tivesse que tomar outra decisão, o que você faria diferente? O planejamento. De fato, um planejamento bem estudado e compartilhado. Olha, pessoal, daqui pra frente a nossa rotina vai mudar. Tem dias que... Qual é a vantagem de você empreender? É porque eu vou ter um horário flexível, coisa que eu não tinha. A dona do meu horário. Consigo de acompanhar fato, melhor meus filhos. De fato. Porém, pode acontecer de uma semana inteira eu estar fora. E aí eles olham, mas a proposta não era outra? Não era para você ter um horário flexível? Não era para você estar mais tempo em casa? E acaba trazendo um problema para a família que não precisava ter tido. Exato. O fato de ter conversado. Olha, quero migrar de carreira, preciso, não estou feliz. Vocês me apoiam? Apoiam. E você sabe que isso a gente faz muito dentro da disciplina positiva, da comunicação empática. Porque eu começo a tratar meus filhos e meu marido como parte dessa família, né? Eu não sei como é que foi a sua educação, se sua mãe... Foi uma mãe separada, foi uma mãe solo, se não foi uma mãe... Mas quando a gente tem na nossa família mulheres muito decididas, mulheres muito firmes, que tomam a frente de tudo, automaticamente o nosso papel é repetir isso. Então eu digo o seguinte, e eu entendo, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas quando a gente fala assim, eu não preciso de ninguém, internamente, muitas dessas mulheres pensam o seguinte, eu não preciso de ninguém mesmo, nem da opinião do marido, nem da opinião dos filhos, porque é isso que eu vou fazer. Mas se eu quero ter uma vida diferente, uma vida mais leve, quando eu posso continuar tomando essa decisão, só que o fato de eu documentar, ou comunicar, ou fazer um jantar para dizer, olha, não estou me sentindo bem, quero fazer isso diferente, vocês topam, vocês concordam? E mesmo que eles não concordem, você vai fazer. Mas isso tudo gera uma outra energia, uma outra família, e as coisas tendem a ficar mais fáceis, né? Do que a imposição do que eu vou fazer e pronto, acabou. Você resumiu muito bem. É exatamente isso. A figura que eu tenho em casa da minha mãe é essa pessoa, que fez tudo muito sozinha.
né? E eu tenho a figura do meu pai, porém eles são separados desde quando eu me conheço por gente. Então eu sempre tive essa figura. A mãe decidia, a Exatamente. mãe fazia. Então eu falei, eu sou essa pessoa também. É. Entendeu? E tudo bem ser assim, né? Não tem problema. Só que o meu cenário Só que era completamente diferente do dela. é isso. E hoje eu vejo o quanto ela precisava desse apoio que eu tenho. Nossa, olha, até me arrepia, É. porque é tão real, né? Tão Tão verdade. comum. É tão comum, é a mesma história, só que ela pode ser feita de outra forma, porque hoje você tem um apoio. Exatamente. E aí, quando o legal no final não, na caminhada, porque a gente ainda tá caminhando, é que quando eu precisei de ajuda e falei, olha, tá correndo bem, porém eu não consigo fazer tudo sozinha. Preciso de ajuda? Preciso de ajuda. A posição do meu marido foi, tá bom, mas então agora a gente tem que conversar. Você Porque eu precisa nem falar. sei o que você tá fazendo. Você precisa falar o que tá acontecendo, você precisa dizer em que pé que você tá, pra onde que você quer ir, como eu posso te ajudar, né? E com os meninos foi assim, olha, ora a mamãe tá em casa, ora a mamãe não tá. Mas quando a mamãe não tá, eu tô trabalhando e é legal, e é divertido. E eu gosto. E é pra trazer coisas pra vocês terem liberdade de fazer as coisas e decidirem o que quiserem daqui pra frente. Mas quando a mamãe tá em casa, a gente tá em casa porque a mamãe se organizou pra estar em casa. E vamos E a gente vai estar bem junto. esse momento. É. Exatamente, entendeu? Então, foi uma grande falha, mas que com o tempo a gente foi se E conseguiu ajustando. ajustar. Como? Como? Com terapia. Olha, vou pegar mais um gancho. Como que a terapia te ajudou? A terapia me ajudou porque um belo dia... Você quer que eu fale daqui pra frente ou você quer que a gente pegue aquele nosso histórico? Já trago o nosso histórico. Traz, então. Vamos lá. Eu comecei com os meus filhos. Porque é pensa, verdade. eu há 7 anos atrás, eu grávida de gêmeos. Gente, sempre fui grata, muito grata por ser mãe de gêmeos. Assim, quando eu fiquei sabendo, E eu foi era natural. Natural. Eu era a pessoa mais feliz do mundo e meu marido também. E sempre foi, assim, tudo em volta deles e pra eles. Só que aí eles crescem, as crianças, os bebês crescem. E um dia eu falei, opa, aconteceram situações pontuais. Eles sempre foram crianças ótimas. Porém, eu falei, eu acho que eu preciso de ajuda. Porque essa vida aqui sozinha... digo sozinha como mãe. Porque Claro. o pai tem a participação dele, né? Falei, acho que eu vou pedir ajuda. Bato eu lá, que já tinha o nome Na de Casa da Madrinha. É E quem me atende? Eu. A Cíntia. A Cíntia, que era a recepcionista. Nossa, A Cíntia, que era a pessoa do cadastro. é verdade. A da análise, que analisou Fazia depois anamnese. analisou Nossa, outro. é verdade. A pessoa do pós-vendas. A que cobrava. A do financeiro. E que falou, vem que eu vou te ajudar. E aí a gente ingressou nessa junto. Quantos anos faz que a gente tá juntas? Que a gente tá junta 5 para 6, porque Olha foi antes só. da pandemia. O João e o Bernardo são crianças ótimas mesmo. Eu tive o prazer, né? A honra de poder cuidei do seu sobrinho, da Ana, que é sua irmã, uma querida. Cuidei dela, cuidei do Kaique. Vieram depois, é verdade. Os dois pra eu cuidar. E era na garagem, acho que da minha casa. Sim. Não era? Era no jardim, né? Era no jardim, exatamente. No a gente põe o jardim. jardim entre aspas, porque era uma garagem, mas que eu fiz questão de deixar ela muito lúdica, muito querida. E era um ambiente muito agradável, embora muito pequeno e simples, né? Com muito amor, é verdade. Foi assim que você veio parar na Casa da Madrinha. Tive a oportunidade de cuidar dos meninos. Eles ainda fazem acompanhamento com a gente, hoje com outra colega. E você também faz acompanhamento. Isso. Olha, eu quero falar de tanta coisa que minha cabeça tá dando um bug. Por exemplo, a gente já vai falar da terapia, mas eu vou voltar aqui para você. Quando eu comecei, há 15 anos atrás, eu tinha um avatar. Eu sou a Cíntia, terapeuta, coach infantil, especialista na infância e na juventude, mas eu tinha um avatar que chamava Luciana, que é o meu segundo nome. Então, quem atendia os WhatsApp da Casa da Madrinha, gente, isso é para você que está começando, que quer migrar de carreira, que quer fazer a sua transição, tá tudo bem. Você pegar as nossas experiências trocadas aqui e fazer diferente na sua vida. Então, eu tinha lá a Luciana, que atendia o WhatsApp. Depois de você, eu já estava mais conhecida, e aí eu falava, não, gente, precisa ter uma secretária. Não dava para pagar, eu mesma era secretária. Então, eu tinha
Eu era a secretária, eu era a que limpava o espaço, eu era que atrás de cliente, eu ia palestrar nas escolas, eu estava entregando panfleto, sempre acreditei no panfleto, meu marido é do marketing digital e eu do papelzinho nas escolas, sempre acreditei nisso. Então, quando eu comecei a minha empresa, eu era tudo. E você hoje, ou há um tempo atrás, também era esse monte de coisas, porque empreender é isso, né? É se arriscar do começo ao fim e dar conta de tudo. O desafio é justamente esse. E que, lógico, a gente só descobre ao longo do tempo e fazendo. É o que o pessoal da tecnologia diz, né? Teste em produção. Ou seja, você está testando enquanto o negócio está acontecendo. Hoje, eu tenho 4 anos. Como você disse, hoje a gente olha e fala, nossa, olha a Casa da Madrinha, olha a Cíntia. Só que são 15 anos de caminhada. Uma trajetória. Então, eu com 4, eu me vejo assim... Graças a Deus e com muito empenho, cada ano evoluindo mais, aprendendo mais, né? E agregando mais coisas, com depoimentos de pessoas como você e como outras que a gente vai conhecendo ao longo do tempo. Mas aí, esse é o grande desafio. Hoje, eu sou a pessoa a atendente do WhatsApp, a vendas, o pós-vendas, o financeiro, a que compra o material, então eu sou de compras, a que contrata a equipe, eu sou o RH, a que tem que administrar a equipe, porque hoje... A líder. A líder, exatamente, a líder. Então, assim, eu tenho uma equipe... E a psicóloga, né? Porque tem que cuidar dessa equipe a psicóloga também. É o operacional, porque eu também tô dentro do cliente. Hoje, eu ainda tenho que estar dentro do cliente, mostrando a minha carinha, até porque eu quero isso porque eu gosto, mas eu consigo trabalhar com uma equipe que hoje são meninas maravilhosas, que são um personal organizer também, e a gente tem uma sintonia muito boa. Porém, todo por trás dos bastidores sou eu. E aí, ao longo, os desafios faz a gente aprender. Esse ano, eu falei que ia ser um ano muito bom. Primeiro porque ele é par. Eu adoro os números pares. Pra quem é de exatas, né? Quando a conta fecha, é ótimo. Ah lá, e falando de números, né? A numerologia é boa, funciona. Exatamente. A gente vai trabalhar pra caramba, porque quase não tem feriado. Então, é a hora da gente ralar, suar. E aí, assim, eu tô aproveitando todas essas oportunidades. Por exemplo, hoje, estar aqui nesse canal e poder falar disso... eu acho que é importante nesse sentido, até para o meu amadurecimento também como profissional. Porque a gente, além de estar trocando experiências, eu estou podendo falar isso abertamente e dizer, olha, gente, é muito bom, faz parte e todo mundo tem que passar por esse processo. O que é difícil é quando você vê lá que financeiramente o seu retorno ainda não é igual ou maior do que você tinha projetado, que todo dia você levanta sem saber se você vai ter um cliente ou não. Tudo isso faz parte, mas que lá na frente vai te dar esse retorno. E é a realidade de todo mundo que empreende. De todo né? mundo. No de começo, todo mundo. até você ter uma estrutura, uma organização, um bom ponto de divulgação, porque hoje você também é tudo isso. Sim. É a divulgação, é estar à frente de tudo isso. Bom, me conta então como que a terapia te ajudou. A gente vai e volta, hein, pessoal? Isso aqui é um bate-papo. Como que a terapia então foi importante para você nesse processo de, eu vou chamar de realinhar sua casa, de reconectar, né? Como que foi? Foi assim, depois de que eu já tinha feito a transição, vamos dizer assim, né? Já tinha pausado a minha carreira como contadora e iniciei como personal organizer, tive ali uns primeiros clientes, as primeiras experiências. Eu fui sua cliente, inclusive. Ainda temos esse link ainda, essa conexão, né? Eu me lembro disso, foi ótimo. Foi maravilhoso, né? E aí, depois de passar por isso e eu ver que eu não ia conseguir de fato sozinha, porque eu precisava de vários tipos de apoio, eu mandei uma mensagem pra quem? Vamos ver quem adivinha pra quem que eu mandei a mensagem. Pra sua psicóloga. Pra Cíntia. Foi pra mim! Achei que teria sido direto. Tá. Então, eu falei, Cíntia, era um sábado, os meninos estavam indo pra terapia. E eu falei, Cíntia, eu preciso de ajuda. Me lembro, é verdade. Eu preciso conversar com alguém que não seja o meu marido nem os meus filhos. E você é essa pessoa que pode me ajudar. E você falou, peraí que a gente vai resolver isso agora. Eu me lembro disso. Porque como eu já estava ingressada na Casa da Madrinha, eu já conhecia o processo, então você queria alguém de confiança ali. Exato, ficou mais fácil também, né?
E aí você falou, peraí, eu vou te direcionar para uma pessoa, você passa com ela, conversa Veja e se gosta. se der certo, você segue. E conectou, bateu. E aí foi. E estamos até hoje juntas, isso vai fazer 2 anos já. Que legal. Passa muito rápido. E aí ela falou assim, então, vamos lá. Aí ela foi pontuando. Eu falei tudo que eu queria, tudo que eu pensava, tudo que eu imaginava, chorei, ri. E ela falou, então agora, se você quiser traçar um caminho juntas, a gente vai traçar. Porém, a gente vai ter que tratar tudo isso. E assim foi. E aí hoje, por exemplo, coisas que parecem simples, mas que quando é pra gente executar, existem alguns bloqueios, Dá né? aí os exemplos. Se você puder, dá os exemplos. Por exemplo, falar sozinha. A Juliana te falou isso. A Ju pegou e falou, então, é ótimo falar sozinha. Por quê? Eu falei pra ela assim, quando eu falo pra você o que tá acontecendo, às vezes ela nem precisa me responder. Eu mesma já falo, nossa, eu podia ter feito tal coisa. Ela falou, viu? É só você falar em voz alta. É que, na verdade, a terapia é isso. Você fala pra uma pessoa que você não conhece, vamos dizer assim, o que você queria falar pra você mesmo. E sem medo de errar, sem pudor, sem medo de julgamento, né? Exatamente. E aí ela falou, fala sozinha. Então, falar sozinha é um exercício diário pra mim, que eu tenho uma grande dificuldade. Por exemplo, dá um exemplo do falar sozinha. Por exemplo, hoje mesmo. Hoje em casa, eu tinha várias atividades para fazer e eu queria que meu marido me ajudasse, só que eu não queria cobrar ele disso, porque ele também estava trabalhando e ele, quando eu não tô em casa, ele que fica com uma carga maior, porque ele que fica com os meninos. E olha a nossa cabeça trabalhando para tudo isso, exatamente. Né? E aí, assim, só fazendo um parênteses, né? Tudo isso acontece, hoje eu consigo fazer tudo isso porque ele trabalha de home office. E o tempo que os meninos vão para a escola meio período e o outro meio período é ele que fica. Ele mesmo é seu trabalhando. Staff. Exatamente. Então, aí na minha cabeça eu trabalhando tudo isso. E aí eu falei, bom, eu vou conversar sobre isso. Aí depois eu pensei, mas se eu conversar sobre isso nesse momento, não vai dar certo. Porque eu vou cobrar coisas que eu ainda não sei se de fato precisam ser cobradas. Não dei o tempo ainda. Exato. E aí eu vim pensando nisso. E aí fala sozinha. E era pra eu ter falado sozinha. Porque se eu falasse sozinha, eu ia saber qual ia ser a minha reação, o que eu iria falar pra ele, como que talvez isso fosse repercutir e o que iria desencadear depois disso. Porém, eu não falei. Eu não consegui. Porque eu tenho essa dificuldade. Então, coisas que... São bloqueios, né? Exatamente. E são bloqueios naturais que às vezes impedem a gente de crescer, de poder evoluir, de falar. Veja que às vezes era um exercício simples do falar sozinha. Por que não consegue? Porque tem o medo, às vezes, do próprio julgamento, de parecer ridícula, de ser desnecessário. Mas depois eu falo, mas não existe um exercício, já não te ajudou em outro momento? Por que não faz o que é simples? Porque às vezes a nossa vida ela é carregada de coisas que quando você para avaliar, são detalhes. Você fala, nossa, mas isso é tão pequeno, por que eu briguei por isso? Nossa, mas isso é tão pequeno, por que eu fiz questão disso? Porque a nossa vida é movida de pequenas coisas que vão ficando grande. Então, deixa fluir, né? Fala sozinha para ver se isso reflete ou repercute de alguma outra forma. Interessante. Então, a terapia, de alguma forma, eu sou totalmente a favor, vocês já sabem disso. Mas é interessante você trazer um exemplo prático de um momento da sua vida que você não estava só cuidando dos seus filhos, porque muitas vezes a mamãe abre mão de poder investir na terapia dela para investir na terapia dos filhos, que são crianças e que precisam. E terapia para criança pequena não é luxo, né, Anny? Não. Ela não é desnecessária, é para cuidado, né? E você conseguiu conciliar a terapia das crianças com a sua. Então eu fico feliz que tenha dado bons resultados. Mas segue, vai, me fala. E aí resolveu, migrou de carreira, conseguiu avaliar, a psicóloga de alguma maneira te ajuda nessa migração. E como que foi tudo isso daí pra frente? Então, aí cada ano eu fui percebendo a melhora, porque aí eu fui aprendendo essa questão de empreender, né? Eu acho que até a gente pode expandir um pouco, porque isso é meio que cultural. O brasileiro o Brasil é um país que é movido de serviços, de prestador de serviço. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma grande dificuldade, uma grande falha de entender como que é esse processo. Não é que a gente deixa de fazer, a gente faz. Porém, a gente não presta bons serviços, muitas vezes,
porque a gente não conhece, não pesquisa, não se informa. Não cria o processo. Não cria o processo, entendeu? E acha que é só isso. Ah, eu tenho vontade, eu tenho força de vontade, eu sei fazer um negócio diferenciado, então vamos lá que vai dar certo? Não estou dizendo que não vai dar certo. Muito talento não dá certo, às vezes, porque não tem um bom planejamento, não tem uma base. Exato. E aí é onde entra o apoio que você vai precisar, a comunicação que você vai precisar, e aí... A especialização, a certificação, o estudo. A experiência. A experiência. Assim, olhar que assim, aquele processo, aquele atendimento não deu certo naquele momento. Por um lado, ótimo, porque o que você vai fazer de diferente para que dê certo da próxima vez? E é interessante isso, porque eu sempre faço com os meus clientes, até hoje, uma pesquisa, né? Quando ele vem e por acaso ele não fecha o processo terapêutico com alguma das nossas colegas, eu escrevo e falo, por que você não fechou? É valor? Foi falta de horário? Foi empatia com a profissional? Porque quando ela me dá a chance de me contar o que tem de errado, eu tenho chance de melhorar. Se ela simplesmente não volta e eu não ligo para essa cliente, eu não dou atenção para essa paciente, ela vai embora, sai da minha vida sem a menor importância. E às vezes o serviço, muitas vezes o que a gente precisa prestar é atenção, empatia, acolhimento ao nosso cliente. Tudo bem que a sua cliente quer organização, mas ela também precisa sentir que a casa dela é respeitada e ela é cuidada, né? Quando uma criança chega, quando uma paciente adulta chega, a gente não olha para o problema só. O problema que ela traz, mas de que forma eu posso ser útil, de que forma eu posso mudar a vida dela, como que eu posso amenizar esse problema ou trazer novas soluções. Olha, o meu serviço é na área da terapia, o seu serviço é na área de casa de organização. E a gente não está falando das mesmas coisas? Exatamente. E assim, eu acho que pode ser estendido para todo e qualquer tipo de serviço. A gente pensa que não, mas eu acho que todo tipo de serviço precisa ter esse cuidado, entendeu? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que mesmo com toda a minha determinação, tenho sérias dificuldades em vender. Por quê? Porque eu sou de exatas, né? Não de humanas. Então, o meu relacionamento com o cliente, de falar... olha, o que não te agradou, muito objetiva, talvez. Exatamente, esse feeling é o que me falta. Precisa treinar. Exatamente. Hoje eu percebi assim, por exemplo, eu vou pontuando, né? Então eu já sei que se eu fizer uma visita técnica presencial, inclusive eu tô falando muito disso esse ano, a chance de dar certo e da gente prestar um bom serviço e o cliente gostar é muito maior. Porque aí eu olho para ele como eu tô te olhando e falo, olha, você precisa de fato disso. Ou então não, olha, fica tranquila. O seu processo vai ser mais calmo, vai ser mais tranquilo. A gente pode melhorar, porém, assim, sem as pessoas acharem que a gente está julgando. Porque é isso. Quando a gente presta o serviço, as pessoas entendem que a gente está julgando ela. Porque ela precisa de uma coisa que a gente pode dar. Vamos fazer um exercício simples aqui. Se o fato de falar sozinha e pensar sozinha te bloqueia, imagina o outro abrir para você uma deficiência dele de não ser limpo bastante, não ser organizado bastante, de não se sentir competente. Então, quando ele tem que abrir para você uma situação dessa, o mínimo que tem que existir do outro lado é a empatia. E eu digo mínimo como se isso fosse simples, mas não é. Porque às vezes o outro entra com uma colocação muito simples, muito direta, já bloqueou. Melhor deixar isso para lá. E trabalhar essa questão da empatia, de se pôr no lugar do outro, de entender. E não é só vender, né? O que ele precisa, de fato? É só isso. Olha, vai ser rápido, 2, 3 horas. Eu quero que você entre para falar para mim sobre o seu trabalho, porque eu preciso entender bem como ele funciona. Mas só para a gente fechar a questão da transição. Você decidiu fazer, fez de sopetão, vou com a cara e com a coragem, sem comunicar ninguém, foi lá e fez. Só que depois você teve mortos e feridos aí que ficaram por esse caminho. E aí veio para ter uma comunicação mais aberta com o marido, com os filhos, se posicionar de uma maneira mais amena, mais tranquila. E aí começou de novo um outro processo que com certeza melhorou e fez a migração. A migração de carreira, a transição, te deixa feliz e realizada hoje, porque você o que gosta e percebe que reconhecimento para você é importante. Certo? Então, hoje você está feliz. Exato. E como então, fechamos o assunto da transição, da carreira,
dos filhos. E como que você se sente hoje fazendo esse trabalho? E qual é o seu trabalho quando você chega na casa das pessoas? Por que as pessoas procuram uma personal organizer? Eu procuro porque eu gosto de tudo muito organizado. Na minha casa, esses dias fui cuidar das coisas do quarto da Sofia e coloquei etiqueta. Nesse espaço é moletom, nesse espaço calça jeans, nesse espaço uniforme. E coloquei etiqueta para ajudar ela, porque eu sou muito organizada. E se acabar a energia na minha casa, eu sei onde está a lanterna, a vela. Eu sei onde está a toalha de banho. Pode, vai lá na terceira gaveta, na porta do meio, embaixo, no canto direito. Está isso. Então, eu tenho isso. E durante muito tempo eu achei que a minha família era obrigada a ser assim. Como que vocês não fecham a porta? Como que você não sabe onde está? E eles não sabem porque eles não são iguais a mim. Né? Eu sou muito organizada, o Fábio é menos, a Sofia é menos ainda. Então, o que eu fiz para começar a ajudá-los? Etiqueta. Não tive mais problema com guarda-roupa. Ela se acha, né? Então, assim, foi bom para mim. E qual que é o seu trabalho quando você entra numa casa que nem a minha, de alguém muito organizado ou de alguém muito bagunçado que precisa da sua ajuda? Como que é esse trabalho? Então, hoje, muitos me procuram para organização de ambientes específicos totalmente residencial, tá? A minha especialização é residencial, porque existe de ambientes comerciais também, mas não é a minha especialidade. E mudança, para quem vai mudar. Então, isso é um caos, né? Isso é uma procura muito grande que até pessoas que acham que isso... isso não é pra mim, não, acho que eu consigo fazer sozinha. Hoje percebem que com a nossa vida tão corrida, precisa de ajuda. Esse é o ponto. As pessoas começaram a enxergar que elas precisam de ajuda, que elas não precisam fazer aquilo sozinha. E que o tempo também é dinheiro, depende da vida de alguém. Por que você vai perder tempo com isso se tem alguém para fazer? Exatamente. Organização baby. Então, quando as mamães estão gestantes... Olha que legal isso! Exato, a gente já deixa o quarto preparado, a mala do bebê, a mala da mamãe, entendeu? Legal. Porque aí, assim, é o que a gente fala, né? E tem mãe que não tem ponto de decoração, não tem ponto de organização, ela precisa disso. E assim, normalmente a mãe de primeira viagem, a primeira pergunta é: Anny, mas você pode me ajudar no enxoval? Claro que eu posso. Não só porque eu sou mãe, mas porque ao longo do tempo eu fui vendo, fui estudando, fui sabendo o que uma mãe precisa. E aí, assim, às vezes ela tá lá toda intertida, preocupada com o chá de bebê, ou com a reforma também do quarto, precisa montar o berço e tal. E aí, quando ela se depara, ela tem aquela montanha de roupa, aquele monte de presente que ela ganhou. Às vezes ela ganhou um monte de coisa, por exemplo, produtos de higiene, ganhou um monte que naquele momento ela não vai usar ainda porque é um recém-nascido e tá faltando algum item que é essencial para quando o bebê chegar. Então, esse é um outro perfil também que eu atendo, né? E... Então, são vamos dizer assim, essas 3 frentes que hoje o que o pessoal mais me procura. E movimentos espaços específicos para casa. Isso, e mudança. Cozinha deve ser um ambiente muito requisitado. O que o pessoal mais pede, cozinha e quarto. Porque roupa, né? Roupa. Hoje eu vejo que assim... Me passou uma coisa aqui na cabeça, eu não sei se você já te chamaram, você já participou, já foi convidada, contratada para trabalhar depois de luto, por exemplo, me veio aqui para se desfazer das coisas de um ente querido, que às vezes as pessoas não querem ter contato, ou por tempo, ou por dor, pelo sofrimento. Você já fez isso? Sim, assim, o serviço de personal organizer, esse é um dos desafios da minha profissão e de várias outras. A gente mostrar o que a gente faz, como que a gente faz, dizer, olha, eu faço assim, eu faço assado, eu entro desse jeito, eu preciso dessas informações, eu preciso de você nesse momento, ou não. Enfim, esse é um dos desafios. E essa profissão também me dá várias oportunidades. Tem um leque muito grande. Existe o que a gente chama, né, de organização pós-luto, organização de recém-casado,
Por exemplo, fui pra lua de mel e quero voltar com a minha casa toda organizada. Nossa, que legal, que chique isso! Tem gente que fala, não, eu quero abrir meus presentes. Tudo bem, com certeza. Mas tem gente que fala, não, joga tudo bem. As embalagens fora e organiza e tudo. Coloca, eu quero chegar já pronta pra tomar banho e fazer minha janta. Que legal. Existe isso. Existe de acumuladores. Gente, olha que ideia. Você pode ser um presente. Exatamente. No Dia das Mães... As madrinhas podem te dar, assim, o seu serviço de presente. Vou te dar um presente de Nossa, eu adoraria receber. Exatamente. Inclusive, né, no Dia das Mães, por exemplo, do ano passado, não, acho que do ano retrasado, a gente fez algumas divulgações. Ações assim, entendeu? Se você quiser presentear sua mãe, ou, por exemplo, quem tá gestante. Poxa, que bacana. E vai ser mãe de primeira viagem, vai passar pelo Dia das Mães ainda, né? Ou com um bebê recém-nascido, ou ainda vai estar gravidinha. Poxa, que legal. Então, tem muitas coisas a serem feitas, né? E aí, por exemplo, no pós-luto, eu tive uma única experiência, porque é bem difícil. Por exemplo, as pessoas, elas têm dificuldade, por exemplo, de me mandar uma foto do guarda-roupa delas. Por quê? Por causa do julgamento. Porque ela acha que eu vou falar, isso aqui tá errado, isso aqui... Não manda. É difícil. Mandam. Mas não é fácil. Mas mandam assim, ó, com aquela mensagem. Olha, não liga não. Tenta dar uma organizadinha antes. Hoje não deu tempo. Eu falo, fique em paz. Eu só quero saber volume, eu só quero ter noção do espaço. Nossa, o meu olhar vai ser totalmente técnico. Como seria se a nossa vida fosse livre e liberta de todo julgamento, né? Exatamente. O julgamento do outro, o julgamento por si só, como ele pesa, né? Exatamente. Como seria se a gente fosse livre de tudo isso? Exatamente. Como se eu estivesse contratando um serviço que vai me ajudar. É isso. E eu não tenho vergonha de dizer, olha, hoje em dia a gente não fala assim, hoje em dia, graças a Deus e as pessoas como a Cíntia, hoje a gente não fala assim, nossa, terapia é super necessário, façam terapia é muito legal, que Posso orgulho. Falar sem peso, né? Que orgulho, eu faço terapia. Gente, eu faço terapia e é ótimo fazer terapia. Seria muito bom se a gente falasse assim, eu contratei uma personal organizer porque eu preciso dela, eu não consigo fazer tudo sozinha. Olha, eu contratei um pintor porque eu não sei pintar minha casa sozinha, gente. Eu já tentei, mas não deu certo. Eu preciso de um profissional, porque é ele que entende disso. É igual colocar o papel de parede, né? Eu compro pelo Mercado Livre, eu vou lá e tento colar e dá tudo errado. Gente, tem coisas que nós vamos conseguir fazer e faremos com excelência. Tem gente que consegue. Eu tenho muita dificuldade. Fica com bolha, fica torto, não fica alinhado, já tentei. Então, preciso contratar uma pessoa que põe papel de parede, né? Mas saber qual é o seu limite, saber administrar o seu tempo, o seu dinheiro e dar valor também a todos esses serviços, né, Anne? É o que a gente estava falando no início. Por uma questão cultural, a gente hoje, muita gente, eu vou falar por mim, a gente menospreza alguns serviços, porque a gente já encontrou profissionais ruins. E eu não acho que ele é ruim porque ele é só ruim mesmo. É porque ele não foi atrás. Como você disse, não se capacitou. Exatamente. E aí, infelizmente, ele prestou um serviço ruim. E aí, eu já automaticamente falo, não quero mais, Na entendeu? minha área aconteceu muito. Coach, charlatão, os coaches não dão resultado. Coach é motivação. Não, gente. Se soubesse como o trabalho, uma boa sessão de coach pode mudar a vida, motivar e criar projeto e organizar também. Exatamente. E aí, no caso da personal organizer, a gente entra já com esses bloqueios, vamos dizer assim. O cliente, ele sabe, ele precisa, só que aí até a gente chegar nele e falar, olha, tudo bem você precisar do meu serviço, não tem problema algum. Não tem problema você se priorizar. Eu vou dizer assim, eu tenho clientes homens e mulheres. Os homens são super exigentes, tá? É mesmo? Super. Mas eles gostam de tudo, os que gostam de tudo muito bem organizado, categorizado e mantém. Mas a maioria, logicamente, é mulher. E aí entra aquela, você pode se priorizar. Você pode fazer sua terapia, você pode confessar de que eu aqui arrumando suas coisas e vai fazer algo por você, mulher. Entendeu? E assim, tudo bem você não conseguir organizar tudo de uma vez. E você não ser organizada também, porque tem mulheres que não são. E aí ela vai falar, olha, Anne, eu não sou organizada, mas olha, se a gente conseguir dar um pontapé inicial aqui, eu vou conseguir manter, eu vou me disciplinar para manter. E você sabe que na terapia, né, na evolução terapêutica, eu sempre costumo fazer uma reflexão
do guarda-roupa da mulher com a vida dela. Porque quando a gente vai atendendo as pessoas e vamos desenvolvendo aí essa relação, nós percebemos, né, eu como terapeuta percebo que ela vai abrindo várias gavetas, várias caixinhas e não vai fechando, não vai concluindo. Então eu falo, olha, começa pelo guarda-roupa. Ai, Cíntia, mas a terapia eu vou voltar para o meu guarda-roupa. Volta para o guarda-roupa. Organiza as suas peças por tamanho, por cor, por modelo, por estilo. Dobra elas todas iguais. Porque quando eu vou trazendo, parece besteira e parece simples. Quando eu trago para minha cabeça o processo, a base, uma forma de fazer, eu começo a orientar também a minha forma de pensar. Eu preciso falar de uma coisa e concluir para começar a outra. Ou eu até posso fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Mas eu preciso voltar e fechar todas as gavetas e todos esses pensamentos. É assim que a gente tira muitas pessoas da síndrome do pensamento acelerado. Calma. Eu ainda não consegui entender a primeira ideia, você já está indo para a segunda. Volta lá e fecha a gaveta. Então, é um exercício que a gente começa fazendo dentro de casa e leva para a vida e funciona. E assim, eu vou te dizer casos reais. Por exemplo, esse pós-luto era porque o pai perdeu a esposa e quem me contratou foi a filha. Nossa, tá até um negócio. Fazia 2 ou 3 meses que a mãe tinha falecido. E aí ela falou, eu preciso ajudar o meu pai. Porque o meu pai não tá conseguindo seguir a vida dele. E ele era novo, sem a minha mãe. E eu tô vendo que o quarto estava exatamente de quando ela saiu de casa e foi pro hospital. Nossa, e deve ter tanta coisa atrás disso, porque imagina eu tirar, né, eu aqui olhando da minha parte terapêutica, né? Eu tirar as coisas dela, dá a impressão de que eu já estou bem para me livrar dela, para seguir em frente. Ou que eu já estou feliz. Não existe felicidade quando se perde alguém que você ama ou luto. Mas sim, precisa seguir em frente. Mas no luto a gente enfrenta muito esse tipo de sentimento, né? Eu vou tirar as coisas dela daqui. O que as pessoas... Olha o julgamento voltando. O que as pessoas vão pensar? Vão achar que já está rápido demais? Ou eu vou me livrar? O que eu vou ficar? O que eu não vou ficar, né? De novo o julgamento. E o medo, né? A culpa. Será que ainda não está cedo? Não existe tempo para nada disso, né? Nem regra. Exatamente. E colocando a terapia sempre aqui na mesa, né? Hoje, por eu ter passado por todos esses processos e fazer terapia, essa ideia de que, tá tudo bem você seguir em frente, de fato tá tudo bem. A gente brinca, né? E fala assim, tá tudo bem. Aparece até meio automático. Frase feita. Frase feita, exatamente. Só que não. Só que não. É real. É real. Ó, tá tudo bem você tirar as coisas da sua mãe, porque o seu pai realmente precisa seguir a vida dele. Ele tá aqui. Se ele ficar doente também, vai ser ruim pra ele, vai ser ruim pra você como filha. Então, de alguma forma, não estamos dizendo que vai ser fácil. O próprio processo de organização não é fácil. Mas é necessário. A gente está aqui para te apoiar. Eu acho que o pensamento em relação ao serviço de organização como personal organizer tem que mudar, porque é uma profissão relativamente nova. Tem muitos mitos, né? Tem muitos mitos e muitas coisas assim. Esse serviço é só para fulano. Isso é só para mulher. Isso é caro. Isso não vai funcionar para mim. A vida inteira eu fui bagunçada. Não. O que a gente precisa tirar é isso, de que se você precisa, tudo bem. Tá tudo bem você dizer que precisa e vai funcionar pra você sim. Por quê? Porque eu vou fazer personalizado pra você. Eu não vou fazer o que eu faço na minha casa. Eu não vou chegar lá na casa da Cíntia e vou fazer como eu faço na minha casa. Eu vou falar, Cíntia, qual é a sua dificuldade? Por exemplo, eu não sou consumista. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma única gaveta de camisetas. E tem lá 10 camisetas. E tá bom, eu vivo bem assim, e tá tudo certo. Um par de sapato pra cada... uma sapatilha, um de salto alto, um chinelo, e tá tudo bem. O que é bem diferente do João e do Bernardo, porque eles têm 500 mil camisetas de todos os times. Cada vez que eles chegam lá na casa da madrinha, é uma camiseta. Ai, meu Deus. Só usam camiseta de time. Anne, quantas camisetas de time você tem? Muitas, exatamente. Tem uma gaveta cheia. Então, e aí, cada um de um jeito, né? Exatamente. E pra mim, funciona. Só que aí a cliente chega pra mim e fala, Anne, olha,
Eu sou o perfil que eu vejo, eu compro. Eu gostei daquela blusa, eu compro uma de cada cor. Eu gostei daquele sapato, eu compro um de cada cor. Eu não tenho mais espaço, mas eu não consigo desapegar. E aí eu vou falar, então vamos lá. O que você de fato precisa, o que você quer. Qual é a sua realidade? É para você o meu trabalho. Você está disposta a desapegar? Olha, você está disposta a mandar suas peças para um brechó e talvez ter até um lucro financeiro disso? Olha só. Você está disposta a fazer uma doação disso e passar para frente? Tá tudo bem passar para frente, alguém usar e ser feliz com as suas peças? Então, é isso que a gente precisa aos poucos, que é um exercício da minha profissão e de muitas outras. E terapêutico também o trabalho, hein? Porque exatamente, você total. Você tem que se interessar pela vida da pessoa, entender o que ela quer e ainda ajudar ela em muitos processos, no desapegar. Exatamente. No libertar, no virar até uma minimalista, porque tem pessoas que são consumistas que sofrem, né? Depois que compra, ela fala, mas eu não sei porque eu compro tanto. Então ela também precisa desse apoio, dessa ajuda. Que legal. Você é feliz hoje no seu trabalho? Sou meninos feliz. Conseguem entender a sua dinâmica? Conseguem, porém, vamos lá, né? São crianças de 7 anos. E são 2 meninos, gente. Aí lembra aquele lance que você falou assim, eu coloquei etiqueta porque o meu marido não é tão organizado, as meninas não entendem. Então, eu ainda estou nesse processo. Não, porque a gente pensa que a casa dela tá tudo no lugar, tá tudo organizado, nada tá fora, que essas crianças já nasceram organizadas. Então, o máximo que eu consigo fazer, eu faço. Mas é isso, eu tenho que todo dia falar a mesma coisa. Não deixe a roupa jogada no chão. É isso, Pega o seu sapato e guarda no guarda-roupa. Aí eles falam assim, o que eles já entenderam. Mamãe, a gente não consegue dobrar como você. E tudo bem. Aí eu falo, tudo bem. Porque a gente tem que dar autonomia para que ele consiga fazer de acordo com a idade, a maturidade dele, né? Exato. Mas já existe uma regra, já existe um combinado. Chegando aqui em casa, olha como é legal e interessante. Eu voltando com os meus combinados aqui. Mas se tem um combinado, ele só precisa seguir. Chega, guarda a roupa, guarda o tênis, guarda a mochila. Não consegue fazer do jeito da mamãe, tá tudo bem. Não tô exigindo que você faça do jeito da mamãe. Mas que tenham algumas simples regrinhas. Porque a casa desorganizada, a casa bagunçada, fica um ambiente estressante, né? E nós precisamos manter isso o quanto melhor for, fácil para todo mundo. Isso. E tem que ser conversado, tem que ser combinado. Anne, tem alguém falando aí com a gente? Tem, olha, tem um pessoal aqui que tá super empenhado e tá mandando que tá gostando. Fala de alguém, de algumas pessoas. O Gui mandou que tá demais. Ai, que legal, Gui, obrigada. A Thaís falou, que bom que evoluímos em algumas famílias. Olha só. Olha as coisas pegando aí, Thaís, isso mesmo, como a gente vai evoluindo. E como a gente pensa que não, mas olha como a gente impacta na vida das pessoas, porque elas né? vivem a mesma realidade que a nossa, né? É que ninguém fala dos desafios, só mostra as flores. Exatamente. A Rosane tá falando, tô amando. E lógico, né, a Karina, a Anne é uma profissional espetacular. Gente, obrigada de verdade. E é mesmo, porque eu tive a oportunidade de uma vez usar seus serviços na casa da madrinha. Muitos jogos, muitos brinquedos, muitas profissionais pegando ao mesmo tempo. Eu falei, Anne, tá sem etiqueta, tá sem ordem, é boneca perto de brinquedo, eu quero tudo separado, eu e a ordem na minha cabeça, né? Brinquedo pedagógico, brinquedo de pano, jogos educativos, e foi ótimo, ajuda, porque quando é interessante que eu bati o olho de longe e eu já sabia, tanto que quando mudavam, erravam e colocavam as coisas, eu já não me achava, não era tão fácil. Então, de fato, o trabalho da organização é sensacional. E se alguém quiser te achar, como que te acha? Como que contrata? O principal canal para saber e conhecer um pouco mais do trabalho é o Instagram. Esse que tá aí, que vocês estão vendo agora no YouTube. Isso, exatamente. E aí, a partir dele, o WhatsApp, pra gente se conversar. Eu tenho o site, porém, sabe, né? A gente usa mais o Instagram hoje em dia também, o site, assim, é pra ter lá, tem uma breve história de tudo isso que a gente conversou, como que eu comecei. Legal. Né? Também tá lá pra quem quiser achar pelo Google. É mais um canal, né? E aí, as redes sociais. Tá bom. Tem também alguns links no Facebook.
é um tipo de serviço que qualquer pessoa pode usar. Qualquer pessoa e a gente pode deu usar. aqui vários exemplos, né, Anne? Exato. Ai, que legal. Eu tô muito feliz de te receber aqui. Foi um prazer. Fala. Só quero colocar uma coisa. Fala. Que para 2024, eu tô falando, esse ano é o ano que é para qualquer pessoa pode ter uma vida organizada. Basta ela querer e ela está preparada para o processo. Então, vou aproveitar a sua frase de impacto de final e me diz, o que a mamãe pode? Para a gente encerrar, a mamãe pode... A mamãe pode ter uma vida organizada. A mamãe pode ensinar os filhos a crescer com uma vida organizada. A mamãe pode se permitir ter uma vida organizada e receber os benefícios de uma vida organizada. A mamãe, ela pode se priorizar, ela merece, entendeu? Receber tudo isso, todos os benefícios e as boas energias que isso tudo vai trazer. Junto, né? Exatamente. Bom, essa é Anne Baiardi, personal organizer, mãe do João e do Bernardo, minha amiga, paciente, mãe de paciente, e é um prazer ter você aqui. Você me honrou muito com essa conversa, com esse bate-papo, com essas lembranças, inclusive do passado. Foi excelente, espero que você em casa tenha gostado, curtido. Comenta, deixa aqui seu comentário, conversa com as suas amigas, manda para elas, e quarta-feira que vem, às 16h30, a gente está de volta. Beijo, obrigada. Anne, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, viu? Amei ter você aqui.